Ora viva, boa tarde a todos. Agora nós estamos aqui para a apresentação do nosso podcast com o tema Produto Interno Bruto na Ótica do Produtor. Eu sou José Lumbo, economista. Tenho aqui no estúdio os meus convidados, também são economistas, Dr. Windula Miguel, portanto, muito boa tarde, seja bem-vindo. Dr. João Capitão, boa tarde, economista. Dr. Eduardo Silva, boa tarde. Dr. Aguinaldo Gango, Jacaré, boa tarde. Muito bem, então convidamos a todos a participarem neste tema, que é um tema muito interessante e um tema muito contundente, que tem estado a abalar a nossa sociedade do ponto de vista da compreensão. Existem muitos indivíduos ao nível da nossa classe que têm alguma dificuldade de perceber. Hoje nós vamos desmistificar isso. Vamos trazer aqui os conteúdos técnicos e vamos tentar aqui fazer uma conciliação com a nossa realidade. Portanto, quando se fala de produto interno bruto, o famoso PIB, ele consiste no conjunto de todos os bens e serviços finais produzidos numa economia, líquidos da componente importada. Então vamos aqui desmistificar uma economia que tem, por sua vez, três setores. Ok, temos três setores dessa economia. Vamos aqui chamar os setores. Aqui vamos trazer a produção. E aqui vamos trazer o consumo intermédio. Neste setor da economia, nesses três setores, no primeiro setor nós temos o setor da agricultura. Esse setor da agricultura, que normalmente é que transforma, por exemplo, esse setor da agricultura, vamos trazer aqui um exemplo muito simples para a agricultura, é que faz a produção do trigo. Ok? Pronto. Esse setor faz a produção do trigo e para produzir o trigo, imaginemos que ele gasta 100 no processo de produção do trigo. Ok. Depois, mas esse trigo que este setor produz é o trigo bruto. Depois vem um outro setor, por exemplo, que é o setor, vamos chamar aqui, por exemplo, podemos chamar um setor industrial. Neste setor industrial, temos também um indivíduo que compra o trigo no setor da agricultura e transforma o trigo em farinha de trigo. Então, quando ele transforma o trigo em farinha de trigo, então fica em 150. Ou seja, este setor, para produzir aquele trigo que ele compra no setor da agricultura e transformá-lo em farinha de trigo, ele, no fim do dia, vende a 150. Fica valorado em 150. Mas ele utiliza recursos do setor anterior. Então, o consumo intermédio desta produção é 100. Ao passo que a agricultura não tem, porque nós estamos a partir de um pressuposto inicial. Claro. Depois vem aqui o setor comercial. Nós vamos trazer aqui. Esse setor comercial já é onde encontramos o padeiro, que produz pão e transforma esta farinha em produto final, que é o pão. Então eu vou pôr aqui entre parênteses pão. Ele, quando produz pão, pronto, fica tudo em 250 ao comercializar este pão. Então, nesse contexto, ele também utiliza consumo intermédio, porque ele precisa dessa farinha refinada pela indústria. Então, 150. Pronto, agora vamos aqui o total. É um exercício muito simples. Se nós buscarmos aqui o total da produção, vamos somar 100 mais 150, são 250, mais 250, 500. O erro que muitos cometem no cálculo do PIB, assumem
que o PIB é esses 500. Não. O PIB não é esses 500. Porque se nós assumimos que o PIB representa esses 500, estaremos a cometer o erro da dupla, tripla, múltipla contagem. Os economistas depois vão aqui esmiuçar. O consumo intermédio aqui para a nossa operação, se nós somarmos, é 250. Ok. Agora, para terminar, há uma diferença. Essa diferença entre a produção e o consumo intermédio é o que faz-nos perceber sobre o VAP, que é o famoso valor acrescentado bruto. Então aqui é 100, aqui vai ser 150 menos 100, vamos ter 50. Aqui vai ser 250 menos 150, vamos ter quanto? 100. Até tem que participar. Vamos ter 500 menos 250, vamos ter 250. Ok, prontos. Se nós somarmos, claro, podemos até somar. Se somarmos tudo isso, vamos chegar no mesmo valor, que é efetivamente 250. Esses 250 é o que nós assumimos como o somatório dos VAP. O somatório de todos os VAP. VAP 1, VAP 2, VAP 3. Quando se soma, temos os 250. Então aqui encontramos o PIB, que é o famoso Produto Interno Bruto. Dr. Ruinola, em função daqui da explanação do Dr. Aguinaldo Gando, e muito bem, bem dito, eu gostava de saber qual é a tua visão que tens sobre o PIB angolano? Bem, obrigado. Pronto. Dizer sobre o PIB angolano, temos que começar por dizer que Angola é um país com um potencial muito forte em termos de produção, apesar de que ainda estamos muito abaixo daquilo que é o nosso potencial em termos de produção. Entretanto, algumas dificuldades de caráter da nível de conjuntura têm dificultado o alcance desse potencial. Ainda temos muito para melhorar, mas pronto, temos, por exemplo, no quarto trimestre de 2023, segundo a folha de informação do INE, Angola registrou um crescimento no PIB de 0,9 em termos anuais e um crescimento de 1,14 no terceiro trimestre, quando comparado ao quarto trimestre de 2022. Vamos melhorar, sim, temos muito trabalho a fazer. Alguns constrangimentos, por exemplo, da Covid-19 vieram fazer com que Angola voltou a estagnar durante alguns 2 anos, de 2019, 2020, 2021, acho que até 2022 que não registramos crescimento. 2009 já crescemos, 2023 crescemos mais pouco, 0,9. A programação macroexecutiva e o Orçamento Geral de Estado do 2024 já prevê um crescimento melhor, 2,3, acho. Mas e essa questão da fronteira de possibilidade de produção, a nossa fronteira de possibilidade de produção, acredita que ainda nós vamos lá? Vamos. Nós temos muito para explorar, por isso que eu disse que ainda nem estamos perto daquilo que é o nosso potencial em termos de produção. Quem conhece Angola sabe, eu digo sempre, Angola quase que é despovoado, Angola quase que não é explorado. Disse muito bem o Dr. Aguinaldo, até 2022, salvo erro, mais de 70% do nosso PIB foi sempre o PIB petrolífero. Agora já estamos a ver o PIB não petrolífero a tentar dar passos e a ganhar magnitude significativa naquilo que é a contribuição para o PIB, e isso é muito bom. Isso quer dizer que com trabalho nós vamos nos tornando cada dia menos dependente do petróleo e olhar mais naquilo que é a produção não petrolífera. Em outros setores, como a agricultura, e aliás, acabou de se realizar recentemente um colóquio sobre a análise daquilo que é um olhar sobre o turismo. Acho que o Executivo agora está empenhado em tentar engrandecer o turismo e eu acho que isso vai contribuir também de uma forma significativa naquilo que é o crescimento da produção nacional e deixarmos de depender muito daquilo que é o setor petrolífero. Portanto, nós ainda temos muito
vamos trabalhar e eu acho que tarde ou cedo nós vamos ter uma contribuição não petrolífera significativa. Acreditamos sim, acreditamos todos na nossa Angola e acreditamos que nós vamos chegar lá e só chegamos lá se todos nós tivermos a capacidade de contribuir. Dr. Eduardo Silva, se nós aqui trazermos os conceitos de Leontiev e pensarmos ainda, pegando essa deixa do Dr. Windula, não é? Pensando nessa questão do crescimento dos outros setores através do setor petrolífero. Qual é a visão que tens sobre isso? Muito obrigado pela oportunidade. É uma pergunta interessante e eu gostava, antes de partir, tanto responder diretamente, começar por desfazer uma ilusão muito subjacente à importância do PIB, fundamentalmente em Angola. O PIB é importante, mas não é mais importante que o PNB. E o PNB é um indicador macroeconômico que em Angola é muito esquecido. O Produto Nacional Bruto. Produto Nacional Bruto. Sim. O que estamos a dizer é que tanto o PIB é importante, mas vê que ele contabiliza a produção final, tanto bens e serviços finais, produzidos numa circunscrição geográfica. Aqui entende a circunscrição geográfica, um país, um grupo de países que prefaz um bloco, um continente, ou ainda bem do ponto de vista planetário. Aliás, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico quantifica o produto, tanto o PIB planetário. Mas é para dizer que o PNB chega a ser um dos indicadores mais importantes para avaliar a prosperidade de uma economia, sobretudo de uma nação. Será que é por causa daquela questão da renda líquida dos fatores externos que vais lá buscar? Efetivamente, efetivamente. Ou seja, e nós ficamos muito satisfeitos quando tanto nos deparamos com uma informação na mídia pública de que a Total cresceu, a Chevron cresceu, mas quando vemos empresas, a semelhança da keynesianos ou da Elege a crescerem, esse crescimento deve me alegrar muito mais do que um crescimento da Total. Por quê? Porque o crescimento da Total, o lucro produzido pela Total é transferido para a França, não fica aqui em Angola. Onde é que é transferido o PIB, ou seja, o resultado da produção da Elege e da Keynesianos, por exemplo. É tudo aqui, mandamos para a GT. Ou então da CREP, efetivamente. Ou então da CREP. A CREP é a empresa petrolífera de direito angolano, 100% angolano, e de capital privado, sublinha-se, e que está agora cotada, a única cotada em bolsa. Okay. Crescimento como essas empresas devem, tanto nos alegrar. O PNB é muito mais importante, seria muito bom que o INE fizesse na compilação das contas nacionais, que deixou de o fazer em 2016, e aqui é uma manifestação pública. Acredito que a primeira foi em 1985. Exatamente, mas nos últimos 5 anos não temos apuramento das contas anuais. Nós temos sempre uma contabilidade trimestral, que depois o valor do PIB é o acumulado tanto dos 4 trimestres. Okay. Portanto, essa é uma questão. Vem para fazer o PIB anual. Efetivamente, o somatório do crescimento, aqui líquido, ou seja, considerando, excluindo o fator da sazonalidade, sublinha-se. E entrando então nessa questão da produção, doutor. Temos aqui, petróleo, queremos agora dinamizar. Leontiev. O Vasily Leontiev foi um economista russo, depois se naturalizou norte-americano, e é interessante essa abordagem porque Angola, e disse muito bem o Dr. Windula, Angola é um país com capacidade muito ociosa. Nós temos tudo para fazer, ou seja, em Angola quase tudo dá certo. Nós não somos países tanto a semelhança dos países do Reino Unido, tanto ocidentais, onde dificilmente vai ver uma taxa de crescimento de 5, 6, 7%. A média é 2%. Em Angola não. Aliás, nós tivemos na década de tanto 2012 a 2008, a 2012 a 2012, taxas de crescimento acima de 10%. Isso explica muito, não é só por conta do advento do setor petrolífero, mas é pela capacidade e as oportunidades que o país oferece. E aqui nós temos uma oportunidade sublime, que é de transformar o setor petrolífero numa alavanca para o crescimento econômico e gerar sinergias positivas para outros setores. E aqui, se me permitir, pegar essa deixa do PIB, eu queria fazer uma demonstração, não sei se me permite. Se à vontade, doutor, esta é a nossa dinâmica.
é importante considerar que este PIB, Produto Interno Bruto, pode ser valorizado também a preços de mercado. Custos, E, fatores. muito bem, nessa perspectiva, o PIB valorizado a preços de mercado vem igual, efetivamente, somatório dos VABs, mas os impostos líquidos, vamos lá, impostos líquidos de subsídios. Ou seja, se isso é verdade, também é verdade que o PIB, valorizado a preços de mercado, é igual, aqui é o VAB dos setores, Sim, sim. é igual ao somatório da produção por setor, menos o consumo intermédio de cada setor. Mas os impostos, aqui, imposto líquido de subsídio, na verdade... Porque ele tem que estar entre parênteses, é importante aí... Efetivamente, sim, está entre parênteses porque é um indicador líquido. Em economia, os indicadores líquidos partem sempre de uma diferença. Então, temos aqui o imposto menos os subsídios. E aqui é importante que se desmistifique que subsídio. Portanto, nós aqui temos subsídios à produção e à importação. Então, doutor Capitango, relativamente a essa questão, ainda mesmo pegando nessa questão sobre os impostos líquidos, desenvolvido aqui agora pelo doutor Eduardo Silva, eu gostava também de saber, a partir do doutor João Adolfo Catoto Capitango, que também é economista e professor de macroeconomia, qual é a visão que tem sobre o PIB de Angola? Qual é a contribuição que o doutor poderá aqui trazer, não é, no nosso programa, que poderá ajudar então Angola a continuar com o ritmo crescente do Produto Interno Bruto? Muito bem, obrigado, Dr. Lumbo. Para mim é uma honra e um prazer enorme estar aqui no seu podcast. Desde já parabenizá-lo por essa magnitude, por essa inauguração do podcast. Obrigado. A par dos meus colegas do painel, antes mesmo de responder à tua questão, eu gostaria de entrar numa abordagem muito singela. É necessário nós aqui abordarmos um bocadinho sobre o que é produção. Eu queria ir um bocado a fundo sobre produção. Bom, diz a literatura, ou diz a literatura econômica, que antes mesmo da economia surgiu primeiro o mercado. Já havia trocas entre indivíduos, a história nos remonta precisamente que os indivíduos cansaram-se de comer ou de ter os mesmos produtos e entenderam fazer a troca. Mas a partir do momento que o homem entendeu, tá, pegar nas ferramentas, produzir os seus próprios produtos, aí surgiu então o chamado economia. E vejamos, só para voltarmos aqui a um ponto, o homem entendeu produzir os seus próprios produtos. Se nós olharmos nas temáticas, o Dr. Lumbo mostrou aqui uma identidade muito interessante, produto é igual a rendimento, é igual a despesa, isso nos mostra particularmente que o produto surge primeiro que o rendimento, surge primeiro que a despesa. Ou seja, o PIB na ótica da produção tem uma tremenda importância para um determinado país, isso é nítido. E aliás, aqui um exemplo muito caricato que eu vou buscar. Para nós que somos pais, tá? E somos a cabeça da família, quando você não traz comida, aquilo é uma guerra terrível. Produto. Tá? Produto, não há produto. Tá? Isso só mostra que o produto é mesmo importante. Então, é nessa temática que eu queria buscar para mostrar precisamente que a economia surge, a produção surge, precisamente quando o homem entendeu produzir os seus próprios alimentos. Então, a primeira contabilidade do Produto Nacional Bruto deve versar principalmente sobre o PIB na ótica da produção. Ele tem um desempenho fundamental para a nossa economia. Indo diretamente para a questão do Dr. Lumbo, o que é que nós devemos fazer precisamente para olharmos para o nosso produto, ou seja, para versarmos sobre o crescimento econômico, termos um crescimento econômico robusto e que a nossa economia consiga sempre prosperar, eu diria nitidamente. Tá? Disse muito bem o Dr. Eduardo, disse muito bem o Dr. Luindula, nós ainda não exploramos taxativamente, ou seja, nós temos uma capacidade ainda ociosa. É necessário que nós consigamos... Muita potencialidade, né? Exatamente. Nós temos que explorar muito nitidamente essa nossa Doutor potencialidade. Aguinaldo, então essa questão da potencialidade, muita potencialidade, conforme diz aqui o doutor Capitão, e isso é uma verdade. Então, essa questão da potencialidade, o que é que temos que fazer? Se olharmos para aquilo que é a constituição da nossa produção nacional, uma das poucas variáveis que é explorada e que se calhar poderíamos trabalhar mais porque as outras geografias econômicas fazem, é a formação bruta de capital fixo. Ok.
Ok. é uma variável extremamente interessante, porque aquilo tem um impacto brutal. Ok? Essa questão do investimento, Exatamente. não é? Sim, despesas de capital. Pois. E se olharmos para aquilo, o modo como é constituído essa variável, há um aspecto, e se olharmos, o Lula disse aqui, o doutor Lula, falou aqui da constituição do PIB e de alguns valores. Se repararmos nos últimos 2, 3 anos, há uma variável extremamente interessante que está sempre a reduzir. É o setor da construção civil. E o setor da construção civil tem um impacto fundamental na formação bruta de capital fixo. Sim. Porque tem um efeito multiplicador positivo. Acaba por agregar valores que catapultam a nossa produção nacional. Ok. E se repararmos, os outros países, esta variável é tão importante que vai sinalizando a prosperidade econômica da produção. A Alemanha faz isso, calcula isso de forma trimestral. Portugal faz, o Brasil é brutal nisso. Okay? Porque essa falsa ideia de que nós temos um PIB, o PIB vai crescendo a par daquilo que é alavancado pelo setor petrolífero. Isso nós dizemos também aqui um aspecto que o Dr. Eduardo focou. Apesar de nós termos aqui um PIB muito elevado, nós temos um PNB baixo. Mas a questão fundamental não está simplesmente aí. É que a Angola paga caro pela riqueza que cria. Ok. Okay? Por isso é que muitos críticos dizem que a Total produz petróleo. Fora dessas Big Four que produzem petróleo, quase que em Angola só tem a CREP e a Sonangol. E a contribuição dessas duas empresas não passa 2%. Agora a solução. Solução. Está identificado o problema, solução. Bom, uma das principais soluções a essa altura é investir no capital humano. É extremamente interessante, porque nós dizemos sempre, vamos investir no capital humano, o grande problema da Angola é ficamos sempre na esperança. É preciso estimular a capacidade das pessoas, a nossa criatividade. É extremamente interessante. Tirar a ideia do papel mesmo para a realidade. Olha que o Investir no Japão nem capital tem humano. tanta potencialidade, mas o Japão é o que é. Porque apostou-se extremamente na capacidade do ser humano. Então, doutor Lindula, vamos aqui pegando esse fio lógico muito interessante de Dr. Aguinaldo Gando, o jacaré, que acabou de trazer aqui uma contribuição que eu concordo muito bem sobre o investimento no capital humano. Tem muito poder a formação. Tem sim muito poder. Pronto, eu até acho que vou ter que fazer aqui uma mistura de abordagem. E hoje nós já conseguimos ver o angolano a trabalhar de verdade. E pronto, eu às vezes lamento um pouco quando vejo o crescimento daquilo que é o setor empresarial em Angola, mas só para prestação de serviços. O comércio, pronto. Eu acho que projetos como o da Eleger e a Keynesiano são bem-vindos, porque eu conheço esse projeto desde o princípio e eu conheço em que área é que está focado. Eu acho que, voltando naquilo que é a diferença entre PIB e PNB, o crescimento do setor empresarial angolano voltado apenas para venda e revenda, só acaba por perpetuar aquilo que são as nossas importações, ou seja, aquela febre de empresas virtuais, venda de blusas, chinelas, perucas e pronto, aquilo não vai fazer com que a gente... perpetuar as importações. Exato. Aquilo é continuar. Quando eu estou a circular pela Via Expressa, eu olho o crescimento daquilo que é as empresas chinesas. Olha, isso aqui. O chinês não vende produto nacional, infelizmente. Ele traz o produto dele da China para vender para nós. Isso quer tentar dizer que nós temos que conseguir continuar a consumir aquilo que é deles. E no final das contas, se nós olharmos para aquilo que é o valor acrescentado bruto dessas empresas que só são vendedoras de produtos importados, nada vai acrescentar ao nosso PIB. É só mesmo, ao nosso PIB vai, mas ao nosso PNB não, como diz o Dr. Eduardo. Então eu acho que nós vamos continuar a trabalhar por Angola, tudo por aquela Angola que nós amamos. Vamos continuar a potencializar o capital humano. Hoje, por exemplo, o Dr. Edson disse bem estar ao lado do Dr. Lumbo, a gente ganha conhecimento todos os dias. Amanhã será ele a criar uma cena igual a Keynesiano a Eleger. E então isto é um exemplo prático de que a gente, se apostar no nosso capital humano, a gente consegue. Olha, que quem fez esse estúdio não foi um chinês. Temos aqui uma tecnologia que não dependemos de nenhum chinês. Então, a gente é capaz, a gente pode, a gente vai conseguir levar esse barco para frente. Então, foi o Gero Celso, sim. Exato. É verdade que o capital humano é o que a gente precisa. Essa questão do capital humano é fundamental e eu concordo plenamente. Dr. Lindula, obrigado pela sua abordagem. Eu acho que todos nós juntos conseguimos chegar lá. E costumo dizer que
nós precisamos fazer a nossa parte. Vamos deixar de trazer aqueles conceitos de culpabilização. Vamos nos focar naquilo que nós podemos fazer. Eu sou economista, então vou fazer acontecer as questões voltadas a esta área da economia. É jurista, vou fazer como jurista, é contabilista, vai fazer como contabilista, e todos nós crescemos. É dessas ideias que Angola precisa. Então, doutor Capitão, pronto, se não trouxe comida em casa, então tem problema. E o PIB na ótica da produção já complica. Qual é a visão que você tem sobre as contribuições que podemos deixar aqui para o nosso público maravilhoso que está nos a acompanhar através do Facebook, através do YouTube? Mais uma vez, obrigado, doutor Lumbo. Nitidamente, nós precisamos, e disse muito bem aqui os meus colegas de painel, precisamos contribuir, fazer a nossa parte. Precisamos produzir. Aqueles indivíduos que estão no seu local do trabalho devem se produzir. Tá? Aqui o termo produtividade é muito importante. Tá? Aquilo que nós chamamos de economia, produtividade marginal, aqui existe produtividade. Tu entras para uma administração, tem aí numa sala 20 pessoas, mas só tem 3 pessoas a trabalhar, não é? Isso não é produtividade. Bom, não queria chegar para aí, doutor, não queria chegar para ali. Tá? Os caras da administração pública depois vão vir aqui te censurar, falar no podcast. Mas nós chamamos aqui a nossa atenção, tá? Aos trabalhadores da Eleja, aos trabalhadores da keynesianos, que façam sua parte, produzam. Se produzirem, tiverem produtividade marginal, produtividade alta, estarão sim exatamente a alavancar o crescimento da economia via PIB da produção, é o que é necessário. E também pedimos também que a Eleja e a keynesiana continuem a potencializar os seus técnicos com knowledge, conhecimento, para que realmente possam engrandecer. Sim, porque essa questão da formação que o Dr. Aguinaldo aponta não é só para o setor público, não é? Perfeito. Até o privado também deve, tecnicamente, potencializar. Of course. Tá? É exatamente isso. Tá? Devemos realmente olhar para esse paradigma. Maravilha, muito bom. Obrigado, Dr. Capitão. Obrigado. Dr. Eduardo, queira terminar com a tua sugestão sobre o que é que temos que fazer para garantir um produto interno bruto. Muito obrigado. Eu tenho dito que se quisermos saber que tipo de Angola teremos há 10 anos, basta ver nas reformas que estamos a efetuar no setor da educação. Se não introduzirmos reformas profundas no setor da educação, teremos um país igual ou pior em relação ao que temos hoje. E gostava ainda de fazer acréscimo através de uma abordagem, é uma análise econométrica feita pelo Banco Mundial e que foi até assumida tanto no documento que é o Plano de Desenvolvimento, o documento da Estratégia de Longo Prazo, Angola 2050, o Dr. Martins está aqui, conhece muito bem. E há um indicador que chamou uma atenção, e ele correlacionou o PIB com a educação à nascença. E essas duas variáveis, quando correlacionadas melhor, elas deu um coeficiente de correlação de 68%, positivo forte. Ou seja, se nós apostarmos seriamente na educação, nós iremos de colher benefícios na posteridade. E deixa terminar dizendo que esta abordagem que está aí, essa identidade do PIB avaliado a preços de mercado, e me focar naquele lado do subsídio à produção. Nós aqui em Angola temos ainda uma economia petrodependente, isso aqui é sobejamente conhecido. E nós precisamos alavancar o setor não petrolífero de facto. Então, incentivos à produção nas mais variadas modalidades são muito bem-vindos. Agora, pasme com o indicador. Tomei contato com uma abordagem da revista Forbes África. E, na ocasião, o Ministro de Estado para a Coordenação Econômica fez referência de que Angola gasta com a importação de fardos mensalmente 40 milhões de dólares. E isso perfaz em 12 meses 480 milhões de dólares. Mas o indicador que assusta é a Testang, a nova Testang, está avaliada em cerca de 9 milhões de dólares. Estamos a dizer que Angola gasta anualmente 480 milhões de dólares. Isso vai perfazer mais ou menos 48 empresas ou 48 testangs. Exatamente. O que aqui em Angola. Sim. Nós estamos a transferir muito capital para fora, que se bem investido, poderia servir para alavancar a empresa, o setor produtivo nacional e reduzir aqui a componente da importação que
Portanto, preocupa-nos a todos nós e não é de admirar a preocupação do Dr. Lindula quando passa na Via Expressa. E é meu sonho que as empresas que estão a comercializar fardos nesses grandes projetos na Via Expressa comercializem produtos feitos em Angola, made in Angola. E aqui mesmo para enaltecer, para terminar, uma medida que está a ser gizada atualmente, que eu acho interessante. E por conta deste problema, o setor, os decisores públicos fizeram surgir, está inscrito no atual Orçamento Geral do Estado, uma verba de sensivelmente 300 milhões de dólares, naturalmente avaliados em kwanza, para servirem como garantia soberana a todo produtor angolano que entender produzir algodão. Então está aqui um repto lançado que eu acho que é interessante, para o futuro, e o visionário da Eleger, eu sei que também poderá investir nesse setor, para ver se daqui para frente possamos nos aparecer aqui no podcast com fatos feitos em Angola. Eu sei que o Dr. Edson tomou boa nota disso. Tenho dito, muito obrigado. Está fechado o nosso programa. José Lumbo, economista.